Você não vai evoluir numa carreira e virar gerente em 3 anos. Isso não vai acontecer com você, né? Por quê? Não que você não tenha capacidade. Você pode até conseguir, mas, de novo, vai estar dentro de outros 10%. Né? A maioria da construção da carreira é degrau por degrau. Uma das grandes riquezas que nós temos aqui ao produzir os conteúdos da Entrevista 50 CIOs é conhecer novos profissionais, novas histórias e, principalmente, histórias de superação. E o meu convidado dessa entrevista de hoje, Maurício Kikuchi. Kikuchi, super prazer poder te receber aqui na nossa casa. Meu muito obrigado. Prazer é todo meu. Eu agradeço a vocês pelo convite e poder contar e compartilhar minha história, né, nessa caminhada e nessa jornada de 33 anos de tecnologia aí. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? 33 anos de tecnologia numa área onde nós estamos falando talvez que a TI brasileira deva ter 50 anos, 60 anos de uma TI mais moderna. Estamos falando que metade dessa jornada toda. Comecei muito menino, né? Comecei praticamente com 14 anos, né? E tive meu primeiro emprego lá como office boy, né? Naquela época podia trabalhar com seus 14 anos. E logo depois ingressei aos 14 ainda dentro de algum contato com computadores e tal. E aí a jornada foi iniciando para TI assim. Bacana. Kikuchi, você nasceu em São Paulo, né? Você é paulistano, né? E nasceu numa época que São Paulo ainda tinha, né, condições ali para se brincar na rua, para ter amigos, aquela coisa de bola, bicicleta, brincadeiras da nossa geração. Você é de 75, eu sou de 77, então a gente é da mesma geração, né? Lembranças dessa época, Kikuchi? Muitas, né? Muitas lembranças. Eu acho que as amizades, né, como você bem disse, assim, daquela época que era totalmente diferente, né, do que é hoje. Hoje a molecada fica tudo dentro de casa, dentro do seu quarto, no celular, etc. Já aquela época não, né? A gente vivia muito mais na rua, né? Então era carrinho de rolimã, ia lá na mecânica, lá no começo da rua, pegar um rolimã lá que o mecânico ia jogar fora, ia montar o carrinho. Depois evoluiu um pouquinho para skate, mas jogava-se bola, brincava-se muito, né, de corrida, pega-pega, né, esconde-esconde, essas coisas, né. Tinha uns mais levados que apostavam corrida até no telhado das casas, lá onde a gente morava. A gente morava na Vila Prudente, ali em São Paulo, né, e ali foi construída toda a amizade de amigos do colégio, né, que eu me orgulho muito de tê-los ainda hoje em dia. A gente, depois das redes sociais, acabou se encontrando, e é a mesma coisa que a gente se tivesse se despedido um dia e se encontrado em outro, só que com um delta T um pouco diferente, né? E a gente preza muito essas amizades, tanto do local onde eu morava, né? Na rua onde eu morava, eu fui privilegiado, era uma rua sem saída, com vizinhos muito bons, né? Traquinagem da molecada, coisa e tal. E os amigos do colégio também, né? Que era tudo ali no bairro. Então, para mim, foi uma infância muito boa, assim, de poder viver na rua, né? Brincando, né? De verdade. E os seus pais eram, assim, te estimularam muito desde cedo a tentar já alguma coisa de profissão? Porque vocês são em 3 na família. Queria que você contasse um pouquinho, né? A gente teve... a minha família, então, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, né? Nessa ordem, né? Assim, minha irmã nasceu em 72, depois vim eu. Eu tenho um irmão que já o Papai do Céu levou. O Rafael, o Rafael, ele teve um probleminha
com um tumor no olho, depois evoluiu para um negócio mais sério na cabeça. E a gente acabou ficando em uma família de 4, né? De 4 pessoas. Meu pai e minha mãe, contadores de formação. Confesso que nos primeiros contatos, no colegial técnico ali, na contabilidade, eu falei, poxa, parece que esse negócio é até legal e tal. Mas eu acabei dentro do próprio curso que eu fazia, né? Que eram os cursos de processamento de dados, então nessa época, né? Colegial técnico. A gente se encantou um pouco ali pela tecnologia também. E aí eu já trabalhava do outro lado, né? Como eu falei para você, com 14 anos eu era digitador numa papelaria, que inclusive chama Papelaria Vila Prudente, né? Que era da época ali. Foi uma grande experiência que eu tive lá. E eu entrei como digitador, depois fui indo para faturista, né? Naqueles PCs fósforo verde, o XTzão da vida, XT, né? O XT da vida, depois foi evoluindo para os ATs e coisa e tal, e a gente foi acompanhando tudo isso. O Kikuchi, para lembrar, assim, eram as profissões e as atividades que nós sonhávamos para um começo de carreira, né? Ser um digitador, um faturista, né? Pô, já era uma atividade super nobre, ainda mais mexendo ali com o início da computação. Foi ali que você começou a se despertar que, de fato, a sua carreira poderia estar se desenvolvendo mais nessa linha de TI, o colégio técnico te ajudou? Como que foi essa virada de chave? Você, opa, sou um cara de IT, né? Olha, Renato, é uma excelente pergunta, porque assim, eu acho que como um jovem, né, que eu era na época, você acaba gostando de fazer as coisas e você acaba criando conexões com os seus trabalhos, né? Então, quando eu fazia meu trabalho de digitador, e aí vamos lembrar na nossa época o curso de datilografia. Datilografia, SDFG, né? CDLKJH, aquela história. Você já tinha que ter, então, passado por uma aprovação de ter o curso de datilografia, praticamente te habilitava aos novos trabalhos, né? Depois, com o advento do computador, né, do personal computer e tal, isso foi sendo adquirido pelas companhias, né? A máquina elétrica, né, também concorria, se você for lembrar, né? Tinha até aquelas máquinas elétricas da IBM que tinham um globo assim no meio, né? E as pessoas iam escrevendo, e aí você errava, você dava como se fosse um backspace e aquela máquina vinha com aquele corretivo em fita, apagando, né? Aquela ultra inovação para a época, super né? inovação, Imagina. né? Super inovação. E eu, focado no meu trabalhinho ali, de digitador, de faturista, trabalhando daquela maneira. Só que nas horas vagas, o que eu fazia? Eu encostava nos caras que então eram os operadores de computadores. E eu comecei a me fascinar por isso, né? Eles começaram a me treinar dentro de um sistema operacional que na época era o Edix5 da Edisa, né? Que existia no Brasil naquela época. Virou né? HP depois, HP, né? Exatamente, virou HP anos depois, né? E aí a gente teve esse contato a partir daí. E a partir dali eu comecei a falar, poxa, esse negócio é interessante, né? Aí tinha aquelas fitas magnéticas, né? Fazer backup só dava pau, aquele negócio, né? Tecnologia horrorosa, né? Mas era o que tinha para a época, né? Depois evoluiu para fita stream, fita DAT, né? Que quando era fita DAT já era uma coisa maravilhosa, né? Aí chegou nas DLTs, aí já veio o cloud, né? Já veio o cloud, aí né? já migrou tudo para cloud backup, né? Mas era isso, eu comecei a aprender e muito pela curiosidade, né? Que eu sempre fui um cara muito curioso desde cedo. E eu ia encostando nos caras, pegava um caderninho, saía anotando as coisas. Ele escrevia o comando, eu nem sabia para que servia o comando, né? Ó, quando você for fazer tal coisa, você faz isso, isso, isso. Ah, tá bom. Então era como se eu tivesse tudo procedimentado, né? Mas eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. E a partir daquilo ali foi gerando mais curiosidade. Mas por que esse comando? Mas por quê? Mas por quê? Né? Eu sempre fui um cara dos porquês. E aí as pessoas foram me ensinando e me introduzindo a esse mundo. Tanto é que depois eu
eu acabei ficando sozinho, né? Cuidando dessa papelaria do tal do CPD, né? Então eu entrava mais tarde, eu saía mais tarde. Por quê? Porque naquela época, você vai lembrar bem, além de ter que fazer as rotinas de administração, né? De backup, imprimir relatórios, aquelas coisas todas, listas de preço, vamos lembrar o RV naquela época, né? Unidade real de valor, transformação acho que a gente já estava em cruzado novo, se não me engano. Tinha uma mudança de moeda aí, Tinha uma né? mudança de moeda, aquela equivalência lá da unidade real de valor. Então tinha impressão de lista de preço todo santo dia, né? 3 vias, carbonada. Você tinha que ficar lá tirando o carbono daqueles formulários contínuos. A mão saía toda preta, né, no final. Enfim, mas eu preparava o próximo dia no dia anterior, né? Então, imprimia a lista de preço, colocava no televendas ali, espalhava as listas de preço, relatórios de entrada de mercadoria, saída, enfim, toda essa rotina que se tinha muito de processamento batch, né, fechamento diário e tal, fechamento contábil, então... A gente fazia tudo isso e aí comecei a me fascinar pelo Unix lá e aí que tudo começou de fato mesmo. Que né? bacana. Kiko, só para lembrar, quem é mais recente na área de TI, que este momento que o Kiko está dizendo não tinha e-mail ainda. Imagina. Não, a gente não tinha o Gmail de hoje, não tinha o conceito de e-mail, né? Só para lembrar. Na verdade, assim, né? Eram terminais burros que, de certa forma... se fazia uma rede, né, baseada em terminais burros, né, aquelas portas RS-32, se não me engano, né? E DB9, tinha aquelas portinhas DB9 e tal. Então, assim, a gente crimpava, fazia esses conectorizinhos e tal, mas não era o RJ45 tal evoluído, né? E tá há anos assim, né? Então, realmente, as redes eram assim. Os PCs eram todos isolados, todos standalones. Eu estava lembrando esses dias que eu media a velocidade do CPU quando você dava o comando dir, né? Você ia no raiz do DOS, aí você dava o dir, fazia assim, e nos ATs fazia... Nossa, é muito rápido esse negócio, né? O HD, acho que desse computador que eu era digitador, lançava contabilidade e tal, né? Era um HD de 40 megas. 40 megas. Né? 40 megas. 40 né? megas. Hoje um arquivo já dá isso, né? Qualquer arquivo já dá isso. Então, era um pouco disso, né? A gente acompanhou muito essa evolução da microinformática dentro do cenário nacional, né? E foi um negócio de muito aprendizado, né? Hoje eu trago técnicas que eu aprendi nessa evolução até hoje pro meus colaboradores, né? Dentro da Ituran. Hoje, semana passada mesmo, a gente tem um grupo para medir se a gente está com algum tipo de lentidão no serviço, etc. E a gente coloca os principais usuários. E aí o usuário falou assim, tô com lentidão no sistema tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas os indicadores estão tudo bom, alguma coisa a gente tem que fazer. Pede para alguém ir lá ver, deve estar fazendo paginação de memória swap em disco, né? A molecada hoje não sabe o que é swap em disco, né? Que consumia toda aquele memória disponível no sistema operacional e começava a escrever na cabeça, em disco, por isso ficava mais lento. E era o que estava de fato acontecendo especificamente nessa máquina aí, que não tinha sofrido ainda um upgrade, aí descobrimos outra coisa, descobrimos que a gente tinha que colocar o SSD lá, que aquela máquina não tinha. Então, assim, essa base informacional que a gente teve, né, até de formação vivida ali na época, né, é muito enriquecedor e a gente consegue aplicar isso até hoje. É verdade, né? Experiência, né? Experiência. Eu costumo dizer que é o tamanho da mochila que você leva nas costas, Exato. né? Então, você tem uma mochila virtual, você vai colocando suas experiências da vida. Exato. Eu tenho, acho que uma mochila um pouquinho pesada, 33 anos com tecnologia por 13 empresas aí durante a carreira. Que bacana. E, Cuxa, então, você se despertou ali na papelaria, né? Ou seja, assumiu compromissos e aí chega aquele momento de se encorajar, de dar o próximo passo na carreira,
se autodesafiar, novos projetos? E como que foi essa etapa? Saindo da papelaria, eu trabalhei com um amigo meu, a gente desenvolvia programas naquelas plataformas MSX. Sim. Tinha o da Gradiente, tinha o Hotbit, né? Depois tinha aquele computador que era mais voltado a jogos, o Amiga 500, que veio com 256 cores, já era uma loucura pra gente aquele negócio. E a gente fazia programas lá, né, pra essa linha de computadores, né? E aí, depois eu voltei a ser operador de computador, vamos dizer assim, fui tomar conta de um CPD numa empresa na Moca, Irmãos Galeazzi, que trabalhava com metais não ferrosos e tal. Então, Perfeito. tinha uma programação em COBOL lá naquela época, né, para controlar os sistemas de operação, faturamento e tudo mais. E depois eu dei um passo, e isso sempre muito ali perto de casa, né? Morador da Vila Prudente, trabalhei na papelaria com o mesmo nome do bairro, fui pro bairro do lado na Moca e ficava muito ali, né? E aí, um dado momento, eu me desafiei aí para uma empresa maior, que é o Universo Online, que, né, era o Grupo Folha e tal, né? Folha de São Paulo, as mídias impressas ainda bombando, né? Revista, jornal, né? Eu passava no meio de uma parte de tiragem lá de jornais, né? Que tinha lá no Grupo Folha. E aí, ali também, eu falei, caramba, eu tô num negócio muito bacana aqui, que é viver o advento da internet, da chegada da internet. Você ganhava aqueles CDs de 90 horas grátis, né? Era uma guerra do UOL com a AOL, né? Com o IG, aquela coisa toda. E aí começou a chegar o e-mail lá, que você comentou aqui, né, Renato? Então, a gente viveu muito, muito inseridos, né, no trabalho nessa época. Foi lá que eu comecei a ter uma visão de corporação, de estruturação de corporação, né, de viver um pouquinho mais o mundo corporativo, entendendo que existem hierarquias, lógico, já entendi em outros locais, mas empresas de dono, né? Lá não era empresa de dono, né? Já era uma estrutura bem maior do que eu já tinha vivido. Então, a gente começou a prestar atenção nisso e começar a trabalhar em prol daquela nova estrutura, do respeito, né? À hierarquia, a tudo que era mostrado e evoluído lá dentro da operação. Eu fiquei pouco tempo no UOL, foi um baita aprendizado. Como eu falei para você, um cara muito curioso, né? Então, no UOL eu fiquei 8 meses no Universo Online. Com 3 meses eu já ganhei o primeiro prêmio de melhor analista de suporte, eu era na época, né? Ficava ajudando as pessoas a fazer a instalação do CD, configurar o modem da US Robotics, aquela coisa toda. Lembro bem disso. Né? E aí, 3 meses eu fui o melhor operador da minha célula e eu comecei a ver que aquilo estava repetitivo. Eu falei, bom, eu quero ir para o nível 2, que é um operador de nível 1, né? Um analista de nível 1. Eu falei, eu quero ir para o nível 2. Só que eu entrava 1h da tarde, saía 19 horas e eu não queria ficar em casa das 9 ao meio-dia. E aí eu cheguei para minha coordenadora na época lá, a Rita, eu lembro dela com muito carinho, ela era uma pessoa que acreditava muito em mim. E eu falei, Rita, eu gostaria de aprender redes, conectividade, essa coisa dos links, para mim não é muito clara, né? Como é que é um backbone de internet, como é que faz essa coisa acontecer, né? E eu me ofereço a trabalhar de graça, das 9 ao meio-dia, eu entro mais cedo, eu paro para almoçar meio-dia, da 1 para frente eu faço meu trabalho normal e vida que segue. Ela tentou lá com todas as forças dela, lá que era quase que considerado um programa de estágio, né? E aí não era possível estagiar junto com você já é CLT, puxa, aí, né? Regras e regras da lei, CLT brasileira, coisa e tal, puxa, não vai dar. Aí eu lembro até hoje, assim, eu falei para ela, Rita, meu prazo de validade vai começar a vencer, né? Porque para mim tá muito repetitivo isso e eu não quero isso para mim. Né? Ela falou, né? Eu te apoio, mas estamos um pouco limitado, né? E aí foi o que aconteceu. Com 8 meses eu acabei saindo do Universo Online e comecei uma carreira de
analista de qualidade dentro da Sky TV por assinatura. Da Sky. E aí, ali, foi um outro choque para mim de realidade, de cultura corporativa, etc e tal. E aí, lá eu cresci muito, assim, lá foi uma baita escola, foi um baita aprendizado ali dentro da Sky, né? Então, ali onde a gente teve maior contato com projetos de tecnologia, eu era o que hoje é chamado de QA, né? Naquela época não existia sequer materiais sobre homologação, testes em português, por exemplo, não existia, você tinha que pegar tudo fora. E aí eu fui galgando algumas posições lá dentro e fui migrando até em 2005, 2006, mais ou menos. Aí eu virei um coordenador de desenvolvimento de sistemas. Legal. Aí eu entrei pela área de aplicações, né? Ou seja, então você tentou uma investida na parte de LAN, WAN, de routing, de backbones e tal, te frearam um pouquinho. Na Sky você deu sequência, voltou ali na sua linha de ser um coordenador de desenvolvimento, e aí a veia de desenvolvimento ficou mais forte. A veia de aplicações ficou mais forte, essa parte de processos também, eu ganhei muita experiência lá, né? Também tem, todo mundo na vida acho que tem aqueles gurus, né? Aqueles gestores que passaram pela sua vida e acabam deixando marcas, né? Então, tenho certeza, dentro da Sky eu tive alguns deles, né? Passei por algumas áreas e eles me ajudaram muito, né? Por exemplo, o Ricardo Hayashi é um cara que ele não sabe isso, mas ele é um grande responsável, né? Sobre a minha carreira lá. Depois o Maurício Moscovici, Luciano Possani também tiveram papéis fundamentais, inclusive em outras empresas, né? Porque é o que eu digo, né, Renato? Você faz bem o seu trabalho, você abre portas, né? Você indiretamente está abrindo portas, você tem um bom relacionamento com as pessoas te dão desafios, você responde aos desafios e existe então essa troca, né? E a partir do momento que você vai para o mercado com outros desafios, passei pelo varejo também, para outras coisas, e as pessoas lembram de você. Depois de 2, 3, 5 anos, as pessoas... Tô com um problema, parece que tem um cara que cabe direitinho. Deixa eu, no dia que esse cara tá, deixa eu caçar esse cara e ver se ele pode me ajudar num novo desafio. Então, a minha carreira, ela foi muito construída assim, né? Com base em relacionamentos e entregas de verdade, onde as pessoas confiaram em mim durante esse tempo, e aí eu acabei sendo convidado, por exemplo, o Possani, que eu conheci ele na Sky, ele me convidou quando ele foi para a Anhanguera Educacional, e depois se fundiu com a Croton, hoje é Cogna, e todo esse monstro aí que eu tenho também bons colegas lá de trabalho que estão por ali ainda. Então, é isso, né? No final do dia, acho que é você construir essa sua carreira, né? Onde quer que você esteja, não seja tecnologia ou mesmo na tecnologia, mas apostando nessas entregas reais, né? Que acho que é onde você sua junto com a pessoa, alcança o resultado, né? Batalha, alcança o resultado, faz suas melhorias e prova que, de fato, você tem algum valor para agregar nessas operações por aí. É verdade. Kikuchi, é muito legal você estar entrando nos detalhes ali, momento de Sky, depois a Anhanguera e tal. E eu queria abrir uma conversa com você agora que, de longe, nós não somos aqueles caras que só acerta, que só fez coisa que deu certo, né? O mundo de TI é um mundo que você arrisca muito, tem que acertar muito mais do que erra, porque senão você não consegue senão você não andar, fica, né? Não você tem não perenidade na sua carreira. Mas vem na sua cabeça alguns momentos assim que foram divisores de água para você, não necessariamente os projetos, mas momentos de decisão, momentos que você teve que, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, uma tomada de decisão, momento de insegurança? Tem alguns, né? Se falar de erro, eu lembro de um dos meus primeiros erros
Com 14 anos eu era ainda o office boy lá e nas horas vagas eu trabalhava numa casa de utilidade doméstica e aí nas horas vagas eu até espanava lá fogão, geladeira, essas coisas. Tá. Os amigos passavam na rua, falavam, faxineira, brincava comigo. Dava tchau, tava coisa de molecada, né? E eu lembro que um vizinho meu trabalhava lá como vendedor, tal, eu me espelhava nele, eu falava, nossa, né, o Fábio vende muito bem, coisa e tal. E eu fui fazer uma venda, só que naquela época o estoque você tinha que ir no caderninho fazer -1, né? Sim. Então vendi um paneleiro, eu tinha que ir lá e colocar -1. E eu esqueci de fazer o -1. No final do dia é o seguinte, foi o primeiro desastre que eu tive. Se eu tava tentando entrar numa carreira de vendedor... Eu falei, ali já deu problema, porque vinha o cliente, eu falava, nossa, lá tá vindo o senhor de novo reclamar, não sei o quê, que não chegou o paneleiro dele, coisa e tal, né? Coisas da vida, você vai aprendendo, né? Eu era muito, muito novo. Segundo erro importante, quando eu tinha o acesso lá no Unix, uma vez eu comecei a dar aqueles comandos de listar diretório e tal, eu olhei um diretório lá e falei, nossa, mas tá tudo com direitos, tudo estranho, né? Direitos de escrita, leitura, etc. e tal. E tinha um tal do comando do chmod que você começava a dar as permissões de arquivo, diretórios, não sei o quê. Falei, não, vou deixar isso aqui um brinco. Na maior boa vontade, dei um chmod 777 que dava direito para tudo, privilégio para tudo. Eu não preciso te falar que o sistema operacional parou. Né? E aí, na mesma medida que eu apliquei, eu falei, nossa, e agora? Só que eu apliquei num diretório enorme e aí eu tive que ficar... A gente tinha as listas de diretório e aí eu tinha que ficar lendo qual era linha por linha e aplicando o comando para voltar ao que era antes. Deu um trabalho danado, Um trabalho danado. Né? Segundo erro homérico da minha vida lá com meus 14, 15 anos. Agora vamos falar de algum divisor bom, né? Pelo menos, né? Eu remeto a minha memória a Sky de novo, né? Então teve um certo momento na minha carreira dentro da Sky que o pessoal de TI, Maurício Moscovici, Luciano Possani, falaram para mim assim, vem para cá, né? Vem trabalhar com a gente, vem ser um analista sênior de TI. Pô, e o meu sonho era ir para TI. E eu tava numa área de qualidade, né? E aí eu falei, poxa vida, o que eu faço, né? Aí tinha uma proposta para eu ficar como analista de projetos corporativos que envolvessem projetos de TI. E ali naquele momento, o desafio era esse. Se eu fosse para TI, eu teria 50% de aumento. Se eu ficasse aqui, eu teria um aumento menor, né? Mas eu teria uma chance de enxergar projetos e processos de forma mais corporativa. Aí ali foi um Y importante na minha carreira, que eu falei, poxa, eu vou ficar. Vou ficar na área de qualidade, vou assumir esse posto de analista de projetos e vou entender coisas que eu não entendo hoje. Então, fiz projetos de supply chain, fiz projetos de implementação de processos de pós-venda, fiz N projetos que tudo bem, se eu estivesse do lado de lá, eu até talvez fosse envolvido. Mas, do lado de cá, eu consegui participar de especificações funcionais, entender o negócio junto com o gestor. E aí foi onde que o lado business começou a vir à tona, né? Todo profissional hoje que deve ter passado aqui nas suas conversas, né? Ele teve um ponto de refração na sua carreira, que é qual é o momento que eu largo do técnico para assumir um papel de gestão. E gestão é 10% técnico, né? O resto dos 90% está dividido entre administração e gestão de pessoas, puramente falando, né? Hoje eu me pego muito apoiado em filosofia, que jamais na minha vida eu falo, mas que filosofia? Pra que filosofia, né? Não sei o quê. Hoje eu tento entender a gestão de pessoas através de busca de referências de filosofia. Que tem coisas que os caras falavam lá atrás que a gente vive e repete o padrão até hoje. Então, são essas coisas que é a magia ali, né, da gestão, né?
E eu acho que são esses pontos. Então, essa decisão que eu tive que ficar ganhei 50% a menos ali, vamos dizer assim, de forma geral, mas que me deu muita bagagem de conhecimento, oportunidade de conhecer de perto diversos gestores e que esses gestores, seja na minha consultoria, ou seja para me chamar para trabalhar em outro lugar, lembraram de mim justamente por causa desses projetos. Isso que me fez alçar alguns degraus ali dentro da evolução da carreira profissional. Muito legal. E você tocou num ponto importante, né? A TI, ela é tão instigante que ela nos puxa, nos suga para a magia, para aquela coisa da realização, das possibilidades, né? E quando a gente tem essa aptidão para gestão, assim, não é que a gente larga totalmente, mas você começa a ter que ir para um lado que você não se formou. Exato. Quando foi esse momento na sua carreira que você falou assim, poxa, agora é a hora que eu preciso realmente mergulhar nas técnicas de gestão, em cuidar da trajetória das pessoas? Foi na Anhanguera? Foi depois? Como que foi? Um pouquinho antes, né? Eu tinha assumido um cargo de gestão numa empresa de serviços financeiros. Foi um cargo de gerente de sistemas, né? As pessoas me perguntam assim, né? Algumas pessoas, como que foi a sua carreira e tal? E como você sabia que você estava preparado? Essa é a pergunta de ouro, né? E o que eu digo para eles é o seguinte: se você não tivesse preparado, as pessoas não tinham te aprovado para a função. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, você estando ou não preparado e você convenceu aquela pessoa que você estava, agora você tem que dar o seu melhor, né? Então, a carreira, ela te levando para esse meu primeiro patamar de gerência, né? Quando eu saí, então, em 2008 eu virei primeira vez gerente na minha vida. Tem um amigo meu que é o meu afilhado, eu sou o padrinho de casamento dele, o Ricardo. Ele falava assim para mim: "O Kikuchi, depois do primeiro cargo, de assumir essa posição, tudo muda, porque é dali para mais." Então, você foi um coordenador um dia na vida, no mínimo você é um coordenador. Seu próximo step, seu próximo movimento, seja ele lateral, tem que ser em outra empresa como coordenador, ou como gestor, como gerente. E aí, esse mundo lá na minha primeira gerência me fascinou demais, né? Porque era um ambiente tinha alguns conflitos, problemas de estruturação de sistemas e tal, né? A gente sofria muito com quedas e tal. Fui chamado para apagar um incêndio, como sempre fui na minha carreira inteira. Tá pegando fogo aqui, precisamos de você. Acho que você é um bom bombeiro para o momento que a gente está aqui. Então, nesse primeiro desafio, eu falei, poxa, eu dependo das pessoas. As coisas que eu fui aprendendo nessas negociações durante a carreira profissional foram me enriquecendo, mas não me tinha uma base técnica sobre gestão de pessoas. E aí tive que voltar para a prancheta, fui estudar. Aí já no MBA, o estudo não foi focado com nada de tecnologia. Aí foi tudo para a parte de negócios, empreendedorismo, gestão de pessoas, né? Então foi um negócio mais virando para o lado lá da Humanas, que realmente me fascina, né? Eu acho que essa transparência, hoje eu tenho alguns colaboradores lá, somos quase 90 dentro da Ituran, e é o que eu falo para eles, assim, a gente faz uma troca de igual para igual, né? Não importa que o cara é analista ou o cara é um gerente, eu tento tratar todo mundo de igual maneira. Lógico que às vezes a gente não tem o tempo necessário para fazer o trabalho que você deveria, que é estar bem próximo de todas as pessoas, né? Como é que você fica próximo de quase 90 pessoas numa igualdade? É quase impossível. Então, a gente cria algumas maneiras de estar próximo das pessoas, né? Eu tenho reuniões mensais, que eu chamo de bate-papo com o CIO. Eu trago 5 analistas ou assistentes, estagiários, seja lá o que for, para a gente debater sobre a área de TI, o que eles acham, como é que está o clima, o que a gente pode melhorar, se tem processos que os incomodam, por quê. E sempre naquela, né? Não é para você... Não é o divã do analista, né?
contribua comigo. Então, para cada problema que a gente vai discutir, tragam 2 soluções. Vamos debater soluções, né? Então, esse é o desafio que eu fico tentando puxar as pessoas nesse sentido, que é o que fascina ali na gestão de pessoas. Hoje é praticamente pessoas o tempo todo, né? O tempo todo, né? E aprendendo com elas o tempo todo, tendo a humildade, né, de poder criar esse diálogo com certeza, no mesmo nível. Com certeza. E aí com a gente vai realmente se aproximando. Com certeza. Kikuchi, queria te puxar um pouquinho aqui numa reflexão para a gente conversar com os jovens, né? Vamos voltar lá no início, né, dos anos 90, quando a gente estava começando a nossa trajetória profissional, né? E hoje deixando uma mensagem para esses jovens e as novas gerações que estão chegando e que vão tocar a TI, né, nos próximos ciclos. Que mensagem você deixa para eles? Acho que primeiro de tudo é que não tem um atalho, né? Essa geração, eu tenho meus filhotes lá em casa, né? Yasmin tem 21, Yuri tem 17. A gente tem papos muito abertos sobre a situação das gerações, né? E esses desafios que eles se autocolocam com uma ansiedade lá em cima, né? A gente entende que não tem esse almoço de graça, assim, né? Parte da população aí com as mídias sociais, então TikToker, etc e tal, é o 10% que deu certo no acaso da oportunidade e é isso, né? Perder ou investir mal seu tempo somente olhando para isso não te constrói uma pessoa preparada para o futuro, né? Então veja, outro dia eu estava vendo lá a Ceribelli, que é o Cris que você entrevistou, eu acho aqui, um tempo atrás, que ele começou a contar a história dele, inclusive ele tem a mesma idade que eu e tal, ele começou a contar a mesma história, eu falei, poxa vida, é muito igual a minha história dele com a sua, que é todo mundo da mesma geração, né? Então a gente realmente apanhou da vida, né? E a vida fez a gente o que é hoje, né? Definiu inclusive nossos valores, lógico, veio dos nossos pais, das nossas criações, mas não tem esse almoço de graça, esse imediatismo que se espera, né? Você não vai evoluir numa carreira e virar gerente em 3 anos. Isso não vai acontecer com você, né? Por quê? Não que você não tenha capacidade, você pode até conseguir, mas de novo, vai estar dentro de outros 10%. Né? A maioria da construção da carreira é degrau por degrau. Você tem que ter sofrido algumas coisas, né? E isso acumula a tal da bagagem que eu falei um pouquinho atrás, né? Então, aquela experiência vai te trazer para um nível que você vai falar, pô, eu já vivi isso e entendo como se resolve isso, né? Foi hoje de manhã ou ontem, estava vendo uma reportagem que dizia o seguinte: a menina pediu demissão do emprego com seus 20 e tantos anos, porque ela descobriu no primeiro dia que ela teria que trabalhar 8 horas. É só absurdo. Todo mundo trabalha no mínimo 8, tem gente que trabalha 12, 14, né? Gestores, trabalhamos 14 horas, né? De forma ali, estamos puxando, porque a gente se apaixona por isso, quer entregar o resultado, quer fazer a coisa acontecer, e a menina não consegue trabalhar 8 horas, né? Então, realmente preocupa a volatilidade que a gente pode ter nesse conflito de gerações, se eu posso dizer isso, né? Não sei nem se eu posso classificar como conflito, mas essa forma que a geração atual consegue enxergar que deveria ser de uma determinada maneira e a vida não é assim. Simplesmente ela não é assim, né? Então acho que o jovem tem que entender que tem degrau por degrau ali, tem sofrimento, tem que trabalhar 8 horas por dia, às vezes você vai ter que trabalhar mais, né? E é em tudo, né, Kikuchi? Se você olhar, mesmo que você tenha um trabalho, vamos dizer, mais moderno, né? Um influencer ou um TikToker e tudo mais, ou seja, da mesma forma que nós estamos dizendo de empenho, dedicação, acordar cedo, não ter almoço grátis,
é em qualquer linha, com né? certeza, com certeza. Então, Eu ainda acho que tem os 10% que eu falo lá, que está em cima de uma baita oportunidade, eles têm que surfar isso, né? Pode ter gente que faz conteúdo de 1 hora e porque ele tem um número de seguidores muito alto, aquilo já se tornou uma bola, né, de neve, e aí ele vai puxando mais coisa, que vai entregando mais, etc e tal. Mas, de novo, está em cima dos 10% e não tem nada de errado nisso. Só que a vida não tem espaço para os outros 90% fazer a mesma coisa, né? Então essa é a grande questão que a gente vive hoje, né? Eu acho que a gente tem que realmente se dedicar e aprender, ir atrás, né? Estudar, né? O jovem que não quer estudar, não sei, tem que repensar esse ponto, né? Talvez eles não tenham a paciência de até cursar um curso de 4 anos para se formar graduado e tal, né? Eu não sei, realmente eu acho que a gente, pelo menos as pessoas que estão na ativa, que tem esse exoesqueleto, né? Do mundo corporativo, eu acho que a gente vai demorar para se aposentar, viu, Renato? Eu também acho que sim. Acho que as nossas jornadas serão prolongadas, né? Eu acho que vai acabar... Para cuidar melhor dessas transições, essa chegada de quem vai tocar. Exatamente. Muito exatamente. bom. Maurício Kikuchi, que bate-papo bacana. Nós ficaríamos aqui facilmente mais 1 hora batendo um papo, trocando vários insights e tudo mais. Muito legal, parabéns pela sua jornada. Eu acho que a sua jornada é uma inspiração, né? Foi como você disse, muito trabalho, muita dedicação, muita transpiração, né, para poder chegar, né, na posição onde você está, sendo referência, né, para o seu time atual, sendo referência para outras pessoas que estiveram com você também. Então, fica aqui meu agradecimento e reconhecimento pela sua jornada. Fica o meu agradecimento e reconhecimento pela sua também. A sua história, né, de NetGlobe também é uma história maravilhosa e é uma inspiração, acho que para mim, para vários profissionais aqui do setor também. É muito, muito, muito importante, muito honrado estar aqui contigo, tendo esse papo hoje aqui. Muito legal. Maurício Kikuchi, aqui no Entrevista 50 CIOs, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Valeu.